como lá em Romanos, no capítulo 14, ele diz, olha, o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é festinha judaica de sábado, de Rosh Hashanah, não é o Yom Kippur, foi a cruz, já está feito, os pecados estão perdoados para sempre, não é festa do Purim, não é sábado, não é lua nova, não é nada disso, pelo amor de Deus! Mas vocês não querem saber, não está escrito. Mas vocês não querem saber, o herege sou eu quando digo a verdade. Paulo diz, não é nada disso. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é banquete, não é ser kosher. Não é nada disso. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, se ele não começar com essa existencialidade, da presença do Evangelho em mim, do Príncipe da Paz. O reino de Deus se estabelece em mim como justiça, a justiça do reino de Deus. Como Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar, vai dizer logo mais aqui na frente no capítulo 6, o reino de Deus e a sua justiça. Que não é a justiça do Supremo Tribunal Federal, nem da Constituição brasileira, nem de nada disso. Existem princípios do reino de Deus na nossa Constituição. Existem princípios do reino de Deus na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Está cheio de reino de Deus. Cheio de propostas e princípios do reino de Deus. Como existe princípio do reino de Deus em toda a tentativa de pacificação de guerras, em diminuição de agravos, assim como existe manifestação do reino de Deus em todas aquelas organizações com os seus voluntários que entram nos lugares onde ninguém quer entrar, onde tem medo de entrar, onde bombas podem cair na cabeça, mas correm o risco da morte para tentar estender a mão e tirar pessoas de lá. Quem são esses, se não agentes da justiça do reino de Deus? A justiça do reino de Deus, o lugar onde você menos vai encontrá-la é na sua igreja, onde o que existe é conchavo. É aquele cabalismo dos conluios secretos, dos bastidores e dos arranjos da maldade. E a palavra cabala, eu estou usando aqui não para definir a religião da cabala, mas o cabalismo numa expressão portuguesa, numa semântica portuguesa, que no passado significava esses arranjos que se faz nos bastidores contra o interesse majoritário. Então esses que, por exemplo, hoje em Gaza, estão lá sem precisar lá estar, são pessoas de outros países, de outros lugares, mas que se voluntariaram para levar chumbo, bala, bomba na cabeça. São agentes do reino de Deus. Toda pessoa ali socorrendo uma criança, um velho, um caído, são agentes do reino de Deus. Todos esses médicos sem fronteira, alguns deles agnósticos, alguns deles ateus, mas infinitamente mais prazerosos aos olhos de Deus e dos anjos do que você. Com as suas discussões fanáticas e cheias de ódio e de intolerância, você é tudo menos filho do reino de Deus. Sejam eles quantos forem os anos que o Senhor me reservou para ainda estar aqui, para viver, eu quero vivê-los com o máximo de lucidez, de consciência, com o melhor que eu consiga da minha saúde, da minha disposição, com o máximo possível de energia, porque a alegria é o que não me está faltando no Evangelho, especialmente para anunciar e ensinar essa palavra da vida, que está como conteúdo disponibilizado a bilhões e bilhões de pessoas. Agora, como consciência, habita a mente e o coração de muito pouca gente.
e como lucidez interpretativa, menos ainda. De modo que esse bilhão e tanto, quase 2 bilhões de cristãos no mundo, não significam nada. É um sal que não salga, é uma luz que não ilumina, são só as tochas e as velas apagadiças do cristianismo, fingindo que ilumina, mas criando mais obscurantismo do que qualquer projeção de luz. Você está vendo aqui o meu cabelo voando por esse vento que está soprando e não é natural. Quem dera fosse um vento natural, está tudo parado, ó, morto. Está soprando pelos ventiladores. Aqui desse estúdio aberto, sem ar-condicionado, é jardim. Então está soprando aqui, aí o cabelo sobe e desce. Não tem nenhuma mágica nisso, mas eu prefiro a agitação do meu cabelo do que a suadeira de um calor que nem iria me provocar suor, mas é aquela coisa que vai torrando você num calor seco e que só vai se agravar. Aonde quer que esteja quente, ficará mais quente. E aonde quer que houvesse chuva, lá elas cessarão. E aonde quer que as chuvas não eram tão abundantes, aí elas se tornarão diluvianas. E aonde quer que se esperava uma determinada sequência de coisas, elas serão invertidas. E esse fim dos tempos é todo produzido pelos homens da Revolução Industrial para cá. E as advertências de que seriam assim não estão na Bíblia. Antes, estão também na Bíblia, mas antes de estarem, por exemplo, no sermão escatológico de Jesus, meu Deus, elas foram, quando eu digo antes, não é na cronologia espaço-temporal, estou falando assim, não precisa nem de Evangelho, Bíblia, escatologia, profecia, nada disso. Basta ver ciência, e ciência. A ciência vem nos dizendo, no mínimo desde 1992, que o negócio ia ficar horroroso. Mas ninguém faz nada e vocês ainda elegem presidentes ou chanceleres que estão preocupados com os seus umbigos e não com a terra, e não com o mundo, e não com coisa alguma, só com as suas ganâncias políticas. Aí são anos perdidos. Elege um cara que fica 4 anos, 8 anos no poder e ele não crê em nada disso. Como tem um monte de estúpidos, idiotas planetários que não creem em nada disso. Apesar de todas as evidências, cerca de 5 a 8%. E não é da população pobre e ignorante, assim chamada, do planeta. São os ricos do planeta que não querem crer que o que está acontecendo é fruto do que nós promovemos e produzimos, porque eles não querem parar com o estilo de vida deles. Agora, para que a Terra suportasse o que nós, 8 bilhões de humanos, já fizemos no planeta, ela teria que ser 7 a 8 vezes maior para aguentar o sufoco imposto. Não há terra que aguente. E os prazos só se encurtam, e encurtar-se-ão cada vez mais.